pessoal, tudo bom? Aqui é a professora Mirelle e na aula de hoje nós vamos retomar um tema que foi iniciado na aula passada, o espaço urbano, na qual nós caracterizamos ele e destacamos alguns conceitos importantes, como o conceito de metrópole, região metropolitana, conurbação, megacidade, cidade global, RID, etc. Hoje nós vamos dividir a nossa aula em duas partes. Na primeira parte, nós vamos falar sobre periferização e macrocefalia urbana. E na segunda parte, nós vamos falar sobre o crescimento das favelas, as suas características e qual a causa desse crescimento. Tá certo? Vamos lá. O conceito de periferização, ele pode ser analisado dentro de duas perspectivas. Dentro do sentido conotativo e denotativo. Se a gente for levar em consideração o sentido denotativo, a gente vai estar falando do crescimento das cidades para o lado, porque periferia significa borda. Então, o processo de periferização dentro da lógica denotativa tem a ver com a expansão do próprio processo de urbanização. O oposto, o contrário desse sentido, dessa ideia da periferização na lógica de expansão para os lados, é o processo de verticalização, que é o crescimento das cidades para cima. Por que esse processo de verticalização ele existe? A gente pode destacar dois motivos principais. O primeiro é a incapacidade das cidades de crescerem para os lados, às vezes por uma barreira física, ou então por conta da valorização de uma porção específica do espaço urbano. Essa porção ela é tão valorizada, ela é tão disputada, que o mercado imobiliário, os agentes imobiliários, eles conseguem lucrar mais com a venda desses espaços, porque eles ocupam uma porção específica do solo e aí dividem uma determinada construção em andares, podendo assim comercializar esse espaço mais vezes do que seria comercializado com uma construção só. Tudo bem? Se a gente for falar do processo de periferização dentro do sentido conotativo, aí a coisa já muda um pouco de figura, porque a gente não vai estar falando só da borda da cidade. Periferia pode ter também o sentido de marginalização, tá certo? Aqueles que estão excluídos do sistema. Então, o processo de periferização, ele também pode falar da ocupação de áreas mais pobres e de infraestrutura mais precária dentro dos espaços urbanos. Não podemos esquecer que as cidades, elas refletem o sistema capitalista. E o capitalismo, ele tem como uma de suas principais características as desigualdades. Ele é um sistema desigual, ele é um sistema dividido em classes sociais. A partir do momento que você leva em consideração que pessoas são divididas em classes sociais pela capacidade que elas têm de adquirir determinada propriedade privada, o espaço urbano também pode ser comprado. E a partir disso, já que esse espaço ele pode ser comprado, existem pessoas que conseguem comprar infraestrutura e determinados serviços de qualidade que outras não conseguem. E isso vai gerar uma diferenciação da organização desse espaço, tá certo? Como é que a gente identifica isso? A gente identifica isso principalmente em cidades que tiveram um crescimento acelerado e desordenado. Cidades que não foram planejadas e que receberam um volume muito grande de pessoas, um volume muito maior do que a sua infraestrutura comporta, acabam sofrendo com um fenômeno que a gente chama de macrocefalia urbana. Alguns geógrafos consideram o conceito de macrocefalia urbana preconceituoso. Por quê? Porque macrocefalia é uma doença. Quando um bebê, ele nasce com a cabeça, né? Porque cefalia vem de céfalo, de cérebro, nasce com a cabeça maior do que, enfim, né? Aqui. Então, se a gente for levar isso para a geografia, alguns falam que esse termo tem um tom pejorativo. Mas, na real, o que esse termo quer dizer é que a cidade ela não consegue dar conta, o seu sistema de serviços e sua infraestrutura não consegue dar conta de abastecer com qualidade todas as pessoas que vivem nela, tá certo? E aí, consequentemente, parte dessas pessoas ficam marginalizadas, ficam na periferia. Quais são as principais características que a gente pode destacar desse processo, desse fenômeno da macrocefalia urbana? Primeiro são os grandes congestionamentos.
muitas pessoas querendo circular, muitos automóveis nas ruas, muitas pessoas querendo andar com seus automóveis na mesma hora, no que a gente chama de horário de rush. Se bem que o Rio de Janeiro, as grandes cidades do Brasil, por exemplo, agora não tem mais horário de rush, já que os congestionamentos, eles durante a semana ocorrem praticamente durante todo o dia, nos principais pontos da cidade, nas principais vias da cidade. Esses congestionamentos dificultam a circulação, tá certo? E fazem com que as pessoas passem grande parte do dia se deslocando, tanto para os seus locais de trabalho, para as escolas ou até mesmo no retorno para suas casas. Poluição, e aí a gente pode falar do excesso de produção de lixo urbano, certo? Até porque a vida urbana, ela é muito corrida e aí a gente procura praticidade. Nessa lógica de procurar praticidade, a gente consome muitos recipientes que não são biodegradáveis e aí, consequentemente, a gente tem uma produção de lixo gigantesca. Mas a gente não pode falar só de poluição em relação a lixo, a gente pode falar da poluição visual, já que na cidade a gente é bombardeado o tempo inteiro com informação de propagandas, publicidade, etc. E poluição até mesmo sonora, buzinas, pessoas falando, fábricas funcionando, carros circulando, tudo ao mesmo tempo causa o som da cidade. Esse som da cidade muitas vezes acaba sendo estressante, tirando a poluição do ar, né, por conta da emissão de gases poluentes por parte dos carros e das indústrias. Um outro elemento importante da macrocefalia é a questão do desemprego, já que a cidade não consegue oferecer emprego para todas as pessoas, nem todas as pessoas têm qualificação para conseguirem diversificar o sistema de serviços e o comércio das cidades. Consequentemente, parte delas não se insere no mercado de trabalho formal e aí acaba partindo para o setor da informalidade. Uma cidade desigual acaba sendo marcada, via de regra, por episódios de violência e criminalidade, o que infelizmente a gente também assiste constantemente na nossa cidade, no Rio de Janeiro e nos grandes centros urbanos do Brasil. Por fim, gente, só para finalizar essa parte da aula, a gente pode falar também da marginalização em relação às habitações. O que isso significa? Que parte das pessoas não consegue morar em porções do espaço urbano que são bem servidas de infraestrutura, do ponto de vista do saneamento básico e do ponto de vista também do sistema de serviços. Essas moradias são consideradas submoradias. E é sobre isso que a gente vai falar na próxima parte, tá bem? Um beijo!